Polêmica nessa terça-feira, no episódio do Flow Podcast que foi ao ar aí com os deputados Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, lá no episódio do Flow. Eles estavam conversando sobre, enfim, sobre a ideologia do partidos comunistas, partido nazista. O Kim Kataguiri deu uma declaração bem feliz, dizendo que não via problema ter uma representatividade do partido nazista, que achava que não tinha que ser criminalizado o partido nazista na Alemanha. Enfim, foi quando o Monark conseguiu se superar e disse que não via problema na criação de um partido nazista, que era uma ideologia que poderia ser representada. Enfim, uma declaração realmente bem feliz, beira as margens aí da criminalidade, né? Mas enfim, a declaração em si dele, você não precisa ser nenhum pensador muito culto para entender o quão absurda né? O nazismo é uma ideologia genocida que matou mais de 6 milhões de judeus, uma ideologia que prega a supremacia de raças, enfim. Acho que isso aí qualquer pessoa minimamente informada sabe, que não parece ser o caso do Monark, por exemplo. Mas eu nem queria entrar muito no mérito do que ele falou, porque é absurdo por si só, né? Como eu falei, você não precisa ser nenhum pensador para entender o quão absurdo isso é. O objetivo do vídeo é para falar que isso não me surpreende de certa forma não me surpreende, porque o Monark e o Igor 3K, eles tinham um canal de games, né? Antes de criar o Flow, eles tinham um canal de game e, enfim, que não deu muito certo, não dava muito retorno para eles. Eles resolveram criar o Flow para, enfim, ser um bate-papo descontraído, né? E deu muito certo, o Flow fez muito sucesso, começou a ter uma repercussão nacional gigantesca, começou a trazer pessoas de relevância, né? E aí que mora o perigo, porque para você levar um cantor, né, um jogador de futebol, ou enfim, qualquer pessoa, e você ter uma conversa ali de bar mais informal, tratando de assuntos mais leves, né, falando da carreira, enfim, você precisa de um certo nível de preparo, que tá aqui mais ou menos. Quando você começa a levar pessoas mais importantes, mais relevantes, mais inteligentes, e a pauta do teu programa ela sobe de nível, aí você precisa ter um certo preparo para fazer isso. Né? Você precisa, no mínimo, nem que você não seja ali do ramo, nem que você não seja um político, ou enfim, você precisa se preparar, você precisa estudar o assunto para entender o que você está falando. No mínimo, para entender o que você pode falar, o que você não pode falar, se é crime isso, se não é crime. Né? Você precisa realmente se preparar para enfrentar pessoas de um nível intelectual muito grande e para enfrentar assuntos que demandam certo estudo, né, e certa consciência daquilo que você está falando. O que não é o caso deles. Né? Isso é um problema, inclusive, da nossa geração atual. Pessoas que pegam um celular, como eu estou fazendo aqui agora, e começam a falar sobre determinados assuntos. O problema é que você precisa ter preparo para falar sobre esses assuntos. Você precisa minimamente entender isso. Ou então você só deixa a outra pessoa falando. Você faz a pergunta e você não dá a sua própria opinião. Porque simplesmente você não tem preparo, você não tem condição de dissertar sobre um assunto tão complexo quanto o que você está abordando. E isso aconteceu, como falei, não me surpreende, porque cada vez mais o número de pessoas que falam sobre todo e qualquer assunto sem a menor responsabilidade é maior. A geração atual, ela é assim, ela é meio inconsequente, ela é imediatista, ela é um pouco despreparada mesmo. Pra você ter uma ideia, as pessoas que faziam isso antigamente, né, que pegavam, tinham um programa de entrevista e que faziam isso, eram o Jô Soares, né, que era um cara inteligente pra cacete, com uma produção toda ali por trás dele na Globo, para alimentar o Jô Soares de informação quando ele não, enfim, eventualmente desconhecesse sobre certo assunto, né? E não é o caso desses programas, desses podcasts que a gente vê aí na internet, né? O Monark e o Igor, eles ficam simplesmente trocando ideia ali, fazendo uma conversa de bar e sem o menor preparo. Acho que eles não têm nem roteiro, né? Eles vão conversando e falando o que dá na telha. Só que isso tem um preço quando você fala de assuntos complicados, assuntos que demandam estudo, assuntos que demandam preparo, com entrevistados que têm um nível intelectual muito grande, né, que tem a capacidade de falar sobre todos os assuntos.
Então, é por isso que eu te falo, não me surpreende essa mancada e esse absurdo que cometeu aí o pessoal no Flow, do Monark, mais especificamente. Absurdo o que ele falou, não tem nem como descrever aqui a defesa de um partido nazista. É mais ou menos como você querer defender que os racistas ou que os pedófilos também têm o direito de se manifestar e de botar a ideologia deles pra frente. Por que não? Porque a sociedade por si só vai ver que aquilo é muito ruim. Não, cara, essas pessoas não podem. Isso é proibido, inclusive, por lei. Na Constituição veda esse tipo de pensamento, veda esse tipo de supremacia de raças. Então, assim, de novo, não tem nem como falar muito sobre o mérito do que o Monark falou, porque qualquer criança de 5 anos entende o quão errado, o quão absurdo é isso que ele disse. É só pra gente realmente parar pra refletir sobre esses podcasts que estão indo aí na internet, muita gente falando sobre tudo e sem o menor preparo para poder falar sobre os assuntos que são realmente relevantes para a sociedade, que são realmente interessantes para que a gente pare e pense sobre o que a gente tem ou não tem que fazer. Então, eu acho que o objetivo desse vídeo é isso, é mais uma reflexão sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está vendo. Porque se for para ser um podcast para você falar sobre futebol, né, um papo mais relaxado, sem abordar esses assuntos que são perigosos, que você tem que realmente ter cautela na hora que você está falando, principalmente na hora que você está falando para milhões de pessoas, que é o caso da audiência do Flow, beleza, você pode falar, não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que ter responsabilidade na hora que a gente for falar de assuntos realmente importantes e que realmente impactam na nossa vida, na nossa sociedade principalmente. Valeu?